Marido descobre a traição da esposa. Onde ela alega que foi só sexo, ele tomou tudo dela. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já imaginou descobrir que a pessoa que você mais ama estava te traindo por meses? No vídeo de hoje em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um homem de 36 anos. Teve sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir a traição da sua esposa, com quem esteve casado por 10 anos. O que parecia um casamento estável e tranquilo se transformou em uma teia de mentiras, manipulação e decisões difíceis que mudaram para sempre a vida dele. Prepare-se, porque nesta história você vai conhecer os detalhes de como ele descobriu tudo, como reagiu e o que precisou fazer para recuperar seu caminho. Não é apenas sobre traição, é sobre escolhas, limites e consequências. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Meu nome é Rafael, tenho 36 anos e vivo em São Paulo, na região central da cidade. Sempre me considerei um homem dedicado, tanto à minha carreira quanto à minha vida pessoal. Sou casado com Camila, 33 anos. Uma mulher que por muitos anos pensei ser o grande amor da minha vida. Somos casados há 10 anos, compartilhando sonhos, rotinas e planos para o futuro. Nossa vida parecia tranquila e equilibrada. Morávamos em um apartamento confortável, fruto do esforço de ambos, e construímos uma rotina baseada em pequenos gestos de carinho e apoio mútuo. Mas como muitas histórias que começam com promessas de amor, nem tudo era o que parecia. Nosso relacionamento já enfrentava tensões há algum tempo. Pequenas discussões que cresciam e nos deixavam distantes emocionalmente. Eu sempre tentei ser paciente, acreditar que o amor superaria qualquer dificuldade. Mas a verdade é que, às vezes, a realidade chega de forma cruel e inesperada. E foi em meio a essa rotina aparentemente comum que descobri a traição que mudaria minha vida para sempre. Hoje, vou contar como tudo aconteceu, como percebi a verdade e o que isso significou para mim. Prepare-se, porque o que você vai ouvir é uma história de dor, descoberta e decisões que transformaram minha vida para sempre. Camila se transformou em uma interesseira do nada. Quando começamos a namorar, éramos ambos duros financeiramente. E, sinceramente, éramos felizes assim. Ela não fazia grandes exigências, e nós realmente curtimos a companhia um do outro. Mas tudo mudou alguns anos depois do casamento, quando consegui um novo emprego e comecei a ganhar muito mais. No começo, isso foi ótimo. Nos mudamos para um apartamento melhor, começamos a economizar e até a investir. Só que o dinheiro mudou ela também. Ela passou a se importar demais com o que as amigas compravam e usavam e passou a reclamar cada vez que não tinha as mesmas coisas. A princípio tentei agradá-la, mas nunca era suficiente. Cada vez que conseguia o que queria, ela logo encontrava outra coisa para reclamar. Com o tempo, eu parei de tentar satisfazê-la com bens materiais. Eu estava ganhando bem, mas não era feito de dinheiro. E percebi que alimentar aquela vaidade não era saudável para o nosso relacionamento. Tentei conversar com ela. Eu senti e expliquei que não podia dar tudo o que ela queria, toda vez que pedisse, mesmo que eu pudesse pagar. Disse que isso não era bom para nós. Também falei sobre o hábito dela de se comparar constantemente às amigas, explicando que ela nunca seria feliz enquanto não aprendesse a se contentar com o que tinha. A inveja não faz bem para a alma, mas tudo o que ela ouviu foi que eu não queria mais ser um caixa eletrônico para ela. E mudou.
Passou a reclamar ainda mais, dizendo que eu não a cuidava mais. Tive que lembrá-la que, embora ela contribuísse um pouco com as contas, era eu quem sustentava a maior parte da casa, e que ela vivia muito melhor do que a maioria das pessoas graças a isso. Era como falar com uma parede. A relação ficou ainda mais tensa, mas eu mantive minha decisão. Quando ela reclamava de um sapato ou uma bolsa nova que queria, eu simplesmente ignorava. Recusei-me a alimentar o materialismo dela. Isso levou a várias brigas, sendo que, na maior delas, ela afirmou que eu não a amava mais. Respondi que era uma conclusão ridícula, só porque eu não comprava sapatos caros toda semana. Nem lembro direito como a discussão escalou tanto, mas em determinado momento, ela me acusou de estar traindo ela, dizendo que eu gastava dinheiro com outra mulher. A acusação foi tão absurda que eu fiquei sem palavras por alguns segundos. Ela insistia que eu deveria estar tendo caso, já que a estava negligenciando. Isso era completamente falso. Eu sempre me esforçava para reservar tempo para nós. Eu queria entender por quê. De repente, ela passou a vincular amor a dinheiro. Alguns dias depois dessa briga, percebi que ela tinha apenas tentado desviar a atenção, jogando a culpa em mim. Isso me fez entender que os problemas no nosso relacionamento eram mais sérios do que eu pensava. A gente acabou seguindo em frente depois disso. Ela veio até mim, pediu desculpas por ter me acusado, disse que tinha agido por emoção. Pareceu plausível, e eu o deixei para lá. Ela até começou a se esforçar mais, prestando mais atenção em mim. Mas havia algo estranho. Parecia forçado. Como se ela estivesse apenas seguindo uma lista de tarefas. Não suspeitei de traição, mas sabia que tinha algo errado. Descobri a traição completamente por acaso. Ela me mostrava algo no celular quando uma notificação apareceu. Era uma mensagem muito flertadora, impossível de ignorar. Assim que viu a mensagem, ela travou por um segundo e tentou rapidamente apagar a notificação. Mas já era tarde demais. Aproveitei a tentativa dela de fingir que nada tinha acontecido e tomei o celular da mão dela. Ela gritou perguntando o que havia de errado comigo e tentou pegar o telefone de volta. Eu a segurei com um braço, mantendo distância, enquanto com o outro vasculhava as mensagens. Soltei um palavrão assim que vi o que estava acontecendo. Eu quase nunca xingo, então acho que isso a assustou, porque ela deu um passo para trás imediatamente. Ainda bem que ela recuou, porque eu estava tão incrivelmente furioso que nem sei o que teria feito se ela ainda estivesse tentando me empurrar naquele momento. Não. Ela já estava implorando para que eu parasse de ler e apenas conversasse com ela sobre aquilo. Mas eu não ouvi. Era como assistir a um acidente de carro. O que eu via era completamente repulsivo, mas eu simplesmente não conseguia parar de olhar. Eu precisava saber exatamente o que aquela mulher, que dizia me amar, andava fazendo pelas minhas costas. Não acho que seja necessário entrar em detalhes. Resumindo, ela estava dormindo com um cara que conheceu através de uma amiga. Disse que não fazia muito tempo, mas havia pelo menos 4 meses de mensagens trocadas. Quando terminei de ler, não devolvi o celular, apenas perguntei e ela tinha feito aquilo. A princípio, ela não conseguiu me dar uma resposta. Ficou apenas repetindo que não significava nada, que tinha sido um erro. Eu ainda estava furioso, sentia meu rosto quente e minhas mãos tremendo. Estava me controlando para não atirar o celular contra a parede ou nela. Não importava onde, só queria ver aquele aparelho se espatifar em 1000 pedaços. E disse para ela sair de casa. Ela respondeu com um "o quê?", como se estivesse genuinamente confusa. Repeti a ordem. Foi aí que deixei tudo sair e falei que era eu quem estava tentando fazer o relacionamento funcionar sozinho, enquanto ela estava se deitando com outro homem. Ficou claro que ela já tinha desistido de nós há muito tempo e que era hora de colocar um ponto final. Ela entrou em pânico. Finalmente se aproximou, segurou meus braços e implorou por uma chance de explicar. Minha decisão já estava tomada, mas mandei que falasse. Disse que ainda me amava e que aquilo com outro cara não significava nada. Afirmou que tinha saído com as amigas, bebido demais e acabado dormindo com ele sem perceber direito o que fazia. Perguntei então por que ela continuou se encontrando com ele,
se tinha sido apenas um deslize de uma noite. Como alegava, trocar números de telefone e manter encontros por meses não era exatamente um erro único. Ela se calou novamente, o que só aumentou minha raiva. Deixei claro que ou ela falava, ou eu jogaria todas as coisas dela para fora da casa imediatamente. Isso a assustou, e ela começou a chorar. Conseguiu conter os soluços, mas as lágrimas desciam pelo rosto. Não vou mentir, senti um pouco de pena vendo aquilo, mas não me senti mal por ela. O que eu sentia era uma profunda tristeza por ver no que o nosso relacionamento tinha se transformado. Um dia nós nos amamos, e agora eu estava gritando enquanto ela chorava. Mas eu sabia que ela merecia aquilo. O que ela estava sentindo nem chegava perto do que ela havia me feito passar nos últimos meses. Ela acabou confessando que continuou se encontrando com o outro, porque era divertido. Era só isso, diversão. Repetiu várias vezes que foi apenas físico, que não sentia nada por ele. Mas para mim, não importava. Não fazia diferença se ela amava ou odiava aquele cara. O que importava era que ela estava dormindo com ele, e depois voltava para casa para mim. E ainda teve a audácia de me acusar de traição. Aquilo foi a gota d'água. De repente me senti cansado de tudo. Não queria mais ouvir desculpas nem justificativas para o modo como ela me tratou. Enquanto eu me preocupava e tentava salvar o nosso casamento, ela estava por aí se divertindo. Ela precisava sair. Toda a raiva ainda fervia dentro de mim, e eu não tinha uma forma socialmente aceitável de extravasá-la. Então, subi as escadas e comecei a juntar todas as coisas dela em uma pilha. Agora ela estava desesperada, gritando que não significava nada, que eu estava cometendo um erro. Isso só me deixou ainda mais irritado. Quando ela tentou pegar as roupas que eu tinha jogado no chão e as colocou de volta no armário, explodi de novo. Disse que ela tinha que sair da casa naquela mesma noite ou eu postaria todas as mensagens dela com o amante na minha página do Facebook. Isso a fez parar e pensar. Ela sabia que eu estava bravo o suficiente para realmente fazer isso. Ela saiu do quarto, chorando muito dessa vez, e me deixou sozinha empacotando as coisas dela em silêncio. Isso me deu algum tempo para esfriar a cabeça e refletir. Será que eu estava realmente cometendo um erro? Deveria tentar consertar as coisas com ela? A resposta estava clara. Eu vinha tentando consertar nosso casamento há muito tempo. Isso era apenas o golpe final em uma relação que já estava morrendo fazia meses. Quando terminei de arrumar tudo, desci com as coisas dela. Ela estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos e inchados, mas sem chorar mais. Pediu para sentarmos e conversarmos sobre tudo. Mas eu disse que não havia mais nada a ser dito. Não havia mais o que fazer. Tivemos a chance de consertar as coisas, mas agora estava acabado. Ela pegou suas coisas e foi embora. Mas antes disso, disse que me ligaria no dia seguinte. Queria me dar um tempo para pensar e refletir. Eu respondi para ela não prender a respiração esperando por isso. Isso aconteceu há alguns dias. Desde então, tive bastante tempo para pensar no meu próximo passo. Estou decidido a seguir em frente com o divórcio, mas já estou me preparando com a expectativa de que provavelmente serei bastante prejudicado financeiramente. Então, queria buscar recomendações para proteger meus interesses daqui em diante. A reação dela, me chamando de traidor enquanto se divertia às minhas custas, foi o auge da manipulação. E agora queria sentar e conversar. Por favor, eu não sou terapeuta e ela não está confusa. Ela apenas achava que eu nunca descobriria. Agora chora. Não por ter perdido a parceria, mas sim pelos benefícios que vinha desfrutando. O retorno ao meu post original foi enorme. Recebi muitos comentários úteis. Algumas pessoas me criticaram por não ter feito um acordo pré-nupcial. Eu já havia mencionado que quando nos casamos eu basicamente não tinha nada. Um pré-nupcial nem passou pela minha cabeça. Agora sei melhor e, se algum dia voltar a me casar, o que acho improvável, com certeza vou exigir um. A reação dela ao ser formalmente notificada do divórcio foi exatamente o que eu esperava. Ela chorou muito e me pediu para reconsiderar. Eu não fiquei para discutir. Assim como imaginei, ela tentou me prejudicar no processo de separação. Não a aceitei. Ela destruiu o nosso relacionamento e eu não permitiria que saísse também com metade do que era meu.
Meu advogado foi muito bem recomendado e prometeu fazer o possível para conseguir o que eu queria, mas também foi honesto ao dizer que ela sairia com alguma coisa, que eu precisava escolher minhas prioridades. Lutei pelo que é padrão, como a casa, mas o que eu realmente queria era o carro dela, uma Ford Ranger Raptor. Ela adorava aquela caminhonete. 2 amigas dela tinham começado a dirigir caminhonetes, influenciada. Ela decidiu que também precisava de uma. Para mim, aquele carro era exagerado para ela. Nunca o levou para trilhas ou estradas de terra e não precisava de tanto espaço de carga. Mas, mesmo assim, ela amava o carro. Disse ao meu advogado que queria o carro, junto com outras coisas que tinha comprado para ela. Mas aquele veículo era o prêmio que eu realmente queria, embora, claro, eu não tenha dito que era por vingança. E ele também não perguntou. Tenho certeza de que ele sabia. Durante o processo de divórcio não a poupei. Trouxe caso da traição à tona e deixei claro que a responsabilidade pelo fim do casamento era toda dela. A infidelidade pesou a meu favor. No final, ela saiu do tribunal humilhada. A traição foi mencionada diversas vezes e seu rosto ficava vermelho toda vez. E como tudo terminou? Fiquei com a casa e com o carro. A traição dela dificultou as coisas para ela. E o fato de que não conseguiria manter os pagamentos da casa e do carro só facilitou a decisão para mim. Ela conseguiu algum valor de pensão alimentícia, mas não foi surpresa. Uma mulher pode destruir seu casamento e, mesmo assim, a justiça ainda obriga você a pagar alguma coisa. A única satisfação que tive foi que o valor não era alto e o tempo de pagamento seria curto, apenas o suficiente para cobrir o aluguel dela, enquanto encontrava outro lugar para viver. Mesmo com essas pequenas vitórias, a perda do carro devastou-a. Quando soube que eu ficaria com o veículo, ela me abordou do lado de fora e me atacou verbalmente. Me chamou de mesquinho, infantil, e disse que eu só estava fazendo isso para machucá-la. Eu apenas ri e disse que ela estava absolutamente certa. Seu advogado teve que correr para separá-la de mim. Ela podia me chamar do que quisesse, eu sabia que tinha vencido. A reação dela foi exatamente o que eu esperava. Atingiu onde mais doía, tirando dela o bem material que mais amava. Mas a história não terminou aí. Perder o carro a desequilibrou de verdade. Ela contou para a família dela o que eu fiz. E logo recebi uma ligação da mãe dela, perguntando por que eu havia tirado o carro da filha. A mãe dela sempre foi uma mulher doce, de quem eu realmente gostava. Então fui gentil. Perguntei se a filha havia contado o motivo do divórcio. Ela respondeu que a filha disse que nós apenas nos distanciamos e não conseguimos resolver nossas diferenças. Quase ri. Diferenças irreconciliáveis era uma maneira bem cínica de colocar a história. Então contei toda a verdade para a mãe dela, sem omitir nada. Ela ficou horrorizada. Perguntou se eu tinha certeza da traição, e eu disse que sim, que tinha visto as mensagens com meus próprios olhos. Inclusive enviei os prints que havia guardado. A mãe dela se desculpou por tudo e disse que iria conversar com a filha. Mas aquela conversa ficou na minha cabeça. Minha ex-esposa tentava me pintar como vilão, mesmo sabendo muito bem o que havia feito. Imaginei quantas outras pessoas ela poderia estar enganando, espalhando mentiras, e eu nem sequer sabia. Foi aí que tomei minha decisão. Não esperaria até outro parente ou amigo me ligar para me acusar injustamente. Se minha ex-esposa queria me transformar no vilão, eu contaria a todos o que realmente aconteceu. Menos de 1 hora depois da conversa com a mãe dela, postei os prints das mensagens no meu Facebook, junto com uma explicação completa da história. A postagem explodiu, algumas pessoas comentaram em choque e muitas outras compartilharam. Eu não gostava de expor minha vida pessoal em público desse jeito, mas aquela era uma situação especial. Eu estava me protegendo. Não demorou muito para minha ex me ligar. Furiosa. Assim que atendeu, exigiu que eu retirasse a postagem. Ela estava recebendo mensagens e telefonemas perguntando se era verdade. Respondi que também tinha recebido uma ligação da mãe dela, perguntando por que eu havia ficado com o carro e que eu só estava me defendendo.
Ela era livre para contar a história do jeito que quisesse. Mas eu também era livre para postar a verdade. Ela me ligou mais 4 vezes no mesmo dia, alternando entre súplicas e ameaças para que eu apagasse a postagem. Chegou a ameaçar me processar. Eu disse que tinha sido cuidadoso, que tinha removido informações que a identificassem diretamente nos prints. Se quisesse me processar, teria que provar em tribunal que aquelas imagens vinham do celular dela, o que a obrigaria a admitir publicamente que traiu. Isso a fez se acalmar um pouco, e ela nunca mais mencionou o processo depois disso. Tomar o carro dela e expô-la publicamente parecia uma medida extrema, quase um botão nuclear, mas ela não me deixou escolha. Tinha me feito de idiota e ainda tentado se passar por vítima. Depois daquilo, eu sentia que tudo era permitido. Desde que os prints foram publicados, ela não entrou mais em contato comigo, e nem recebi ligações da família dela. Tenho certeza de que, com o tempo, as pessoas esqueceram a postagem, mas por enquanto ela ainda recebe visualizações ou compartilhamento a cada poucos dias, o que me dá uma certa sensação de alívio. Pelo menos agora todos sabem a verdade. Você não foi atrás dela do nada. Você reagiu às atitudes dela, às mentiras, à traição, às tentativas de tirar ainda mais de você depois de já ter tomado tanto. E quando ela começou a espalhar meias-verdades ou mentiras descaradas, você respondeu com a verdade. Você não tem obrigação de proteger a reputação de alguém que não teve nenhum problema em tentar arruinar a sua. Conclusão. No fim, ele percebeu que a pior parte da traição não foi a infidelidade em si, mas o quanto ela revelou sobre quem ela realmente era. O dinheiro, a ambição e a vaidade haviam transformado a mulher que um dia ele amou em alguém que ele mal reconhecia. E quando o amor se torna interesse, o casamento já está condenado. Só falta o golpe final. Ele perdeu tempo tentando salvar algo que já estava morto, mas também aprendeu que dignidade não se negocia, nem por amor, nem por lembranças. Expor a verdade não foi vingança, foi libertação. Hoje, ele segue em frente sem arrependimentos, com a consciência limpa e a certeza de que fez o que precisava ser feito. Porque, no fim das contas, algumas pessoas só nos ensinam uma coisa: o valor de nunca se deixar enganar 2 vezes. E essa foi a lição que ele aprendeu, de forma dura, mas definitiva. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!